Hello, hello! Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa live dessa semana vai ser meio que um repeteco da semana passada. Vai ser sobre boca, preenchimento de lábios. Na era das Kardashians, isso aí é super atual. A gente sempre fez preenchimento de lábio, mas na verdade a coisa tomou uma dimensão muito grande com novos procedimentos, novos produtos e tal. Então, as pessoas se interessam muito, não só mulheres. O interessante que a gente tem visto hoje é que os homens também estão pedindo bastante para a redefinição dos lábios. Então é um negócio legal. Aí, o que a gente decidiu? A gente recebeu muita mensagem de pessoas que queriam de novo falar sobre preenchimento de boca, baseado numa enquete que a gente fez há uns dias atrás. Então, a enquete foi isso aqui. Olha que interessante. Tá vendo? Eu coloquei essa foto e a gente colocou, do ponto de vista assim, de preferência das pessoas, o que elas achavam uma boca mais legal. E o interessante foi que a boca aqui no Brasil, na região que a gente trabalha, a mais votada foi essa boca número 4 aqui. As pessoas acharam linda, natural, sexy, legal. Quase metade das pessoas votaram na número 4. E muita gente também votou na número 5, que são bocas naturais, legais e tal. E interessante é que pessoas lá de Dubai, do Oriente Médio, que eu trabalho lá e dou aulas lá, muita gente votou na boca número 7. Olha que interessante. Olha o tamanho dessa boca. Por que isso? Porque boca, como tudo em relação à cultura, é uma coisa regional. Não é? As pessoas elas têm parâmetros, então elas ficam assim, têm visões diferentes da mesma coisa. Eu não vou colocar aqui que é melhor, que é pior. Eu acho, como brasileiro, uma boca mais legal, assim, mais natural, eu acho que é o que fica mais bacana. Né? Eu também não gosto de muita prótese de mama grande demais, artificial demais, até meio vulgar, né, às vezes. Então a boca é no mesmo sentido. Eu acho que quanto mais natural, em termos de harmonia para o rosto, melhor. Então, em relação aos lábios, o que muita gente pediu para a gente falar foi sobre o que a gente usa para aumento de boca e principalmente qual que seria a técnica. Porque muita gente já viu pessoas que têm preenchimento de lábios e as pessoas ficam com muito medo de ficarem ridículas, com aquela boca falsa, etc. Então, o que eu queria falar é o seguinte: a boca, hoje em dia, a gente usa, claro, para aumento de boca, a gente usa preenchimentos. Eu não estou aqui falando. Outro dia no consultório eu falei que a gente ia aumentar, a gente podia desenhar mais a boca. E a paciente falou: vocês têm maquiagem definitiva? Eu falei: não. Eu não estou falando de maquiagem definitiva, eu acho até bacana quando é bem feito, mas eu estou falando de preenchimento mesmo. Então, quando alguém me pede para definir lábios, eu sempre imagino assim, existem algumas técnicas cirúrgicas, por exemplo, existem pacientes que têm uma distância, sabe, aqui do nariz até o lábio, uma distância longa, porque com o tempo os tecidos faciais eles vão perdendo a densidade. E os tecidos vão descendo. E tem pessoas que ficam assim. E quando elas riem, não veem o lábio superior. E isso é muito ruim. Então, existem técnicas que a gente vai diminuir essa distância da boca com o nariz. Então, a gente corta aqui, bem abaixo do nariz, corta a pele, descola um pouquinho os tecidos e a gente sobe a musculatura, sabe? Olha como faz. Tá vendo aqui, por exemplo? A gente faz isso. Ó. Tá vendo a diferença? Então isso chama-se lifting de lábio. Isso é antigo, muito antigo. E isso everte o lábio superior. E num certo sentido, isso aumenta também a boca. Então isso é uma técnica que em alguns casos a gente tem que fazer até antes da gente fazer o preenchimento. Porque se a boca, se o lábio, ele está muito longo, muito flácido, e você preenche a borda, você vai aumentar o peso e vai deixar o lábio mais longo em relação ao nariz. E fica feio. Então a primeira avaliação é essa. Eu tenho essa relação da distância do lábio na base do nariz longa
Existem alguns critérios, 1,5 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. A gente segue algumas regras, mas existe o bom senso também, né? Então a primeira questão é essa. A minha distância está longa, eu tenho que diminuí-la. E isso é um corte que a gente tem aqui. Se está tudo bem, a gente só vai desenhar os lábios então. A segunda coisa é se a gente tem uma ação muscular, sabe? Que vai fazer com que o preenchimento do lábio nunca fique tão bom. Eu já vou explicar. Por exemplo, a gente tem um grupo de músculos em torno dos lábios, em toda a face, são músculos muito pequenos da mímica. E em relação aos lábios, a gente tem o músculo orbicular da boca. Oi, Dê, um beijo, obrigado. Cris, que legal. Rose, Edson, Ellen, que bom que vocês estão aí. Então, a gente tem esse jogo de músculos, né, que vão agir em relação ao lábio. Então, alguns pacientes têm um músculo que chama-se músculo depressor do ângulo da boca, que é um músculo pequenininho que a gente tem aqui. As pessoas, sem querer, elas contraem esse músculo. Por exemplo, tem gente que vai rir e ao invés de fazer assim, elas fazem assim e assim. Então, esse movimento assim é um músculo depressor, ele fica mais ou menos aqui e ele puxa o canto da boca para baixo. As pessoas usam isso sem perceber muitas vezes. E isso é um dos fatores que ajudam a um sorriso triste, pessoas que estão sempre tristes. E isso ajuda a puxar todo o rosto para baixo. Então, antes da gente fazer o preenchimento da boca, o preenchimento do canto da boca, a gente precisa fazer um ponto de Botox. Botox não é só para o pé de galinha. Então, a gente faz uma aplicação de um ponto de Botox de cada lado. Então você não fica assim, com um sorriso de coringa. Não, mas você para de puxar para baixo. Então o lábio fica neutro, vamos dizer. Outras pessoas, elas precisam redefinir o lábio, porque em relação à borda, tem aquele famoso código de barra, que é o quê? Aquilo é uma quebra do colágeno, da pele, são pequenas fraturas, que a gente vai adquirindo, dependendo da genética, de uma série de coisas, da ingestão de proteína, porque colágeno é proteína, quanto menos proteína, principalmente animal, menos densa a pele vai ser. Então, às vezes a gente precisa fazer, antes até do preenchimento de lábios, a gente precisa fazer aplicações delicadas de Botox. Lá vem o Botox de novo. Olha que interessante. Então a gente faz aplicações bem delicadas próximo da borda do lábio para diminuir essa coisa de ficar franzindo. Porque interessantemente, tem pessoas que não fumam, né? E tem aquelas linhas que a gente brinca que são códigos de barra. E tem pessoas que fumam e não tem. Então isso é a segunda questão. E a terceira questão, tem pessoas que têm o lábio superior fino demais. E aí a gente vai tentar fazer o preenchimento e a gente não consegue, porque o lábio não expande. Sabe por quê? Tem um músculo que se chama elevador do lábio superior. Ele vem desde aqui de cima, desce, manda um raminho para a asa do nariz e depois ele desce aqui para o lábio. E ele faz, sabe o quê? Ele afina o lábio. Olha lá, tipo, minha boca do lábio superior. Ele... Tá vendo como minha boca afina? Esse é o problema do elevador do lábio superior. Então, antes de fazer o preenchimento da boca, eu preciso avaliar se essa pessoa usa muito esse músculo. Sabe onde é muito comum? Na Espanha. Os espanhóis, eles falam contraindo muito os lábios. Eles falam, por exemplo, las cositas de todas las cosas, com a boca muito firme. E isso, ao longo da vida, vai estimulando esse músculo, ele fica permanentemente contraído e a boca fina. Quem já teve paciente, isso não é preconceito, não é nada, é um dado, né? Pela língua, né? Muitas vezes pelo sotaque. As pessoas contraem esse tal de elevador do lábio superior. Então, antes do preenchimento, a gente precisa fazer uma pontinha do Botox. Aonde? Aqui, do lado interno do lábio. A gente everte
e a gente faz injeçõezinhas lá. Daí a gente relaxa o músculo, a gente vê que tem mais mucosa, mais o vermelhão da boca, e aí sim a gente vai fazer o preenchimento. Bacana, né? Então, o que eu acho interessante é a gente deixar claro para as pessoas que o preenchimento do lábio, antes do paciente chegar ao consultório e você já fazer picada, que é relativamente fácil, você precisa ter um diagnóstico legal. E mesmo que a pessoa tenha uma distância longa e que ela entenda que eu precisaria diminuir a distância e fazer a elevação, mas se a paciente decide não fazer por algum motivo e eventualmente a distância não é tão longa, eventualmente a gente pode sim fazer o preenchimento sem fazer a cirurgia. Mas no mínimo a gente precisa deixar isso claro. E também, em relação à musculatura, existem pacientes que têm uma certa dificuldade com Botox. Elas têm medo, às vezes até baseado em coisas reais, né? Que a gente hoje em dia, a gente tem visto aplicações de Botox à torto e à direito e pessoas perdendo a expressão. Tem gente que tem medo de fazer a aplicação do Botox antes do preenchimento. Tudo bem, mas a gente precisa deixar isso claro e em alguns casos é melhor nem fazer o preenchimento, porque senão a musculatura está super contraída, não vai deixar haver a expansão daquela mucosa e o resultado do preenchimento vai ser pobre. Então, como é que a gente faria o preenchimento? Como é ao vivo, a gente não tem muitos recursos assim para a gente fazer. Então, eu peguei uma foto, essa aqui. Isso aqui é uma boca, evidentemente. Então, o que eu queria falar sobre o preenchimento é como que a gente aborda. Isso aqui chama-se arco de Cupido, não é? Por quê? Porque parece um arco de arco e flecha, e aí lembraram-se do Cupido, e ficou romântico isso, fica legal. Então a gente chama esse M de arco do Cupido. Então, para fazer um preenchimento de lábio, a gente precisa entender essa anatomia antes de se começar a fazer. Como que a gente faz? Pelo menos é a minha abordagem. Ah, que bom, muita gente colocando um coraçãozinho. Oi Bruno, oi Camila. Vão dando um coraçãozinho. E também, se quiser, esse aviãozinho para disseminar o vídeo. É bacana e ajuda as pessoas a tirarem dúvidas. Obrigado, gente. Então, como que a gente faz? Tem vários jeitos. Eu estou fazendo isso já há uns 30 anos. Eu sempre brinco que, imagina, eu comecei há 10 anos. Mentira. Já vai fazer 30 anos que a gente está fazendo. Então eu gosto primeiro, ao aumentar o lábio, eu não gosto de já fazer o aumento. Eu gosto de definir o lábio primeiro. O que é isso? É fazer a borda do lábio. Eu acho lindo um lábio que tem a eversão, sabe? A borda aqui primeiro. Não é legal fazer só aqui, só nas linhas, senão fica aquele bico, sabe? Aquela coisa dura, parecendo um macaco, sei lá. Então a gente tem que começar na borda. Sabe onde eu entro? A gente dá aula por aí afora, na Ásia, lá em Oriente Médio, e eu gosto de chamar a atenção para os alunos de que você começa pelo que mais chama a atenção, que é o V. Então eu gosto de entrar, não sei se está dando para ver, eu gosto de entrar aqui, com a agulha, sempre a agulha. Daí eu venho com a agulha até aqui e injeto. Depois eu entro aqui e vou até o finalzinho e injeto também. Para que isso? Isso vai fazer a definição. Uma boca bonita, ela não é só uma coisa grande, ela tem que ter relevo. O relevo da borda, do tal do arco de Cupido. Então, quando a gente injeta na borda, eu já vou definir. Aqui é pele e aqui é mucosa. Fica lindo. Então, obviamente, eu vou fazer do outro lado e vou entrar aqui, depois eu entro aqui de novo e vou até o finalzinho. Sabe o que é legal? Quando a gente consegue, com sorte, ficar exatamente intradérmico, vamos dizer, quando a gente chega aqui no final, o cantinho da boca, deixa eu chegar para cá, ele vira um pouquinho, sabe? Porque ninguém gosta daquela boca que cai aqui. As pessoas querem
sem ficar com o sorriso de coringa, as pessoas querem uma boca com menos queda no cantinho. Então a gente injeta até a lateral para fazer essa discreta eversão. Depois que a gente faz a borda, eu vou entrar aqui de novo com a agulha e aí a gente vai até aqui em cima. Tá vendo essas duas coisas aqui que todo mundo tem? Chamam-se cristas labiais ou filtro, né? O que é isso? Isso é um resto da embriologia. Quando a gente é um embrião, os tecidos que fazem a face, eles vêm das laterais e eles se fecham no centro da nossa face. E especificamente aqui no lábio, a gente tem um processo de tecido que vem desse lado, um outro que vem do outro lado e um terceiro que desce junto com o nariz e termina aqui. Então, essa região é a união de 3 áreas que vão fazer o lábio. Essa vem de um lado, do outro lado e essa parte central vem lá de cima. Sabe aquelas pessoas que têm lábio leporino, que nascem com isso aqui aberto? É por um defeito na fusão desses tecidos quando está formando o embrião. Então, essa abertura, que a gente chama de fissura labial, ela é exatamente a falta de fusão. Quando tem a fusão, a gente tem, então, as cristas labiais. E é óbvio, é rejuvenescedor, é refrescador a aparência da boca, as cristas bem definidas. Então, é muito importante, ao definir um lábio, a gente definir as cristas labiais também. Por isso, lembrando lá do início que a gente falou que tem pessoas que aqui é muito longo, a gente precisa pensar se não tem que reduzir e elevar o lábio primeiro. Porque senão você vai fazer a crista num lábio longo e ficam umas cristas ridículas. Então como é que faz? A gente entra aqui, né? E eu vou até lá em cima e depois do mesmo jeito do outro lado. Como eu defini borda de lábio superior, eu vou definir a borda do lábio inferior. Então como a gente faz? Aqui tem a borda do lábio inferior. É bonito um lábio inferior, assim meio gordinho, mas mais bonito ainda é quando ele tem também a bordinha. Sabe que as mulheres, vocês fazem com aquele lápis de definição? O preenchimento bem superficial faz essa linha natural e linda. Então a gente faz assim. Eu entro por aqui. Onde está o meio do lábio? Mais ou menos aqui, não é? Então eu entro com a agulha até lá, injeto, depois daqui até lá, até no finalzinho. Porque isso dá a borda do lábio. Eu não estou falando o gordo do lábio. Na mesma hora, eu venho para o lado de cá, entro de novo e vou até lá. Isso é o que a gente chama de desenho. Depois que a gente faz o desenho, você tem que dar uma olhada, aquela coisa que não se aprende em residência, em curso, a gente tem que ter um juízo estético para a gente julgar se só com a borda já está bem ou se eu preciso agregar mais desenho, mais volume. Se só com a borda ficou bonitinho, mas o lábio está meio vazio, então eu vou precisar aumentar o gordo do lábio. Como é que a gente faz? A gente vai fazer por aqui. Eu vou desenhar, eu vou fazer um preenchimento nessa região e outro naquela região. Entende? Tem pessoas, por exemplo, essa boca aqui. Olha aqui. Tá vendo essa? Essa aqui. Tem pacientes que quando tem esse tipo de boca e abrem a boca, fica faltando um pouquinho aqui e aqui. Não é? É bonito isso, porque quando tem o centro, esse centro se chama lóbulo do lábio superior. E o que significa isso? É a fusão final. E é bonito também, não demais. E também não é legal quando fica faltando dos lados. E deixa uma boca assim, com o lábio superior muito vazio. Tanto é que esse número 6 não foi muito votado. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz o preenchimento aqui para dar o gordo. Não é legal? E aí no final a gente vê se precisa fazer um pouquinho aqui. Do mesmo jeito, no lábio inferior, a gente vai fazer então o gordo de um lado e do outro. Sabe uma coisa legal? É deixar o lábio inferior com uma certa divisão aqui.
Não é fácil fazer isso, porque tem pessoas que já não têm muita essa divisão no lábio inferior. Porque muitos, eu vou dizer, homens e mulheres, pacientes, querem esse gordo lá, mas é legal uma divisãozinha. Então tem casos, sabe o que a gente faz? A gente pega um fio dental, coloca no dente e puxa o fio para baixo. Então ele já vai dividir o lábio, né? Ai, que problema. Então, com essa compressão, eu vou fazer uma injeção aqui e outra injeção aqui. Para que isso? Para dar o gordo, ok? São coisas assim, relativamente simples, né? A gente poderia pegar uma injeção e simplesmente injetar aqui, injetar lá e fica aquela boca. Eu tenho pacientes que são muito engraçadas. Outro dia disse assim, olha, uma vez eu fiz um preenchimento, ficou horroroso, porque minha boca não ficou beijável. Eu adorei isso aí, porque ficou dura, artificial, ridícula, horrorosa, ficou muito feio. Aí, puxa, desculpa, gente, mas é assim, é tanta tecnologia que às vezes, né, acontece isso. Mas, então, boca é isso, não dá para ser uma coisa dura, artificial e ridícula, não. A gente tem que ter o desenho do lábio e tem o gordo para dar a definição. Só para terminar agora, que é uma coisa também que as pessoas perguntam muito. Aliás, desculpa o cabelo, que cheguei da clínica agora, não deu nem tempo para pentear direito. Mas, enfim. Então, tem pacientes que têm essa dúvida clássica. E é óbvia, porque hoje a gente vive assim um mercado muito aquecido em termos de opção de preenchedores de lábio. Né? E a dúvida é, o que a gente usa? O que você gosta para aumento de lábio? Karine, que bom, obrigado. Oi, Lu! Luciana Paranhos, querida! Você que é top. Muita gente legal. Então, a dúvida é essa. O que a gente usa para preencher? Pessoas perguntam, por exemplo, a gente usa gordura? O que a gente usa? Gordura, ela pode ser usada, mas eu não gosto não, porque eu acho ela meio grosseira. Às vezes a gordura ela não reabsorve tanto e ela pode se reproduzir. Isso já é estudado. Então, se você ganha peso, você poderia aumentar um pouquinho a boca. Então, eu sou desse grupo de médicos que gostam de preenchedores sintéticos, né? Que vêm prontos para a gente injetar. E aí, a questão é, o que a gente vai fazer? Obrigado, Cris. Você também é linda. O que a gente vai optar? Nós temos basicamente as opções que são o ácido hialurônico, e aí vem a pergunta, qual a marca? Porque a minha amiga usou Juvederm, a outra usou Belotero, a outra usou Restylane. Existem estudos que comparam essas marcas de ácido hialurônico e estudam assim comparativamente qual que dura mais. Então, o médico vai escolher a marca que vai durar mais, evidentemente. Eu não vou aqui fazer propaganda de marca, mas a marca que a gente usa, ela dura mais tempo. Ela chega às vezes 2 anos, 2 anos e meio. Então, isso é o ácido hialurônico. Por que isso? Porque ácido hialurônico a gente tem na nossa pele. Só que a gente tem enzimas que digerem esse ácido. Então, na indústria, eles fazem produtos que sejam capazes de evitar a digestão dessas enzimas naturais. Por isso, marcas legais vão durar mais, porque são mais resistentes às enzimas. E hoje a gente tem também, além do ácido hialurônico, a gente tem diferenças de densidade. Então a gente usa, como eu falei, para a borda o ácido hialurônico com uma densidade mais firme. E ao final, a gente usa uma de média densidade para dar o gordo do lábio. E ainda assim, a gente pode usar o ácido hialurônico bem líquido para fazer injeções superficiais para dar a hidratação do lábio. Para tirar aquelas rachadurinhas, sabe? Por exemplo, olha essa paciente aqui. Mesmo com o batom, a gente vê que ela tem rachadurinhas. E isso não é legal. E a gente pode melhorar. Existem algumas manteigas, manteiga de manga, existem alguns cremes legais, mas já existem os estimuladores de tecido, no caso o ácido hialurônico de baixa densidade. E isso quando a gente injeta, a gente vai dar esse molhado, essa hidratação legal que o lábio merece. Tá bom? É isso aí.
meus queridos e minhas queridas, eu acho legal falar do lábio, porque é engraçado, a gente falou semana passada, mas as pessoas queriam ouvir de novo, e eu também não tinha deixado gravado, e muita gente queria saber mais, e eu achei legal a gente falar de novo sobre isso, porque não é porque... Luciana, você é ótima. Não é porque a gente... enfim... É sempre bom a gente falar, a gente tirar dúvidas, porque as pessoas querem ficar bem, elas querem ficar com a boca legal. E eu gosto de dizer sempre assim, esses procedimentos não são para evitar o envelhecimento, parar o tempo, senão um cirurgião plástico não envelheceria. Mas é para a gente continuar bem, a gente se sentir cuidado, sabe? Não é para ninguém, marido, namorado, amiga, mãe, pai, filho. Não, é você se olhar no espelho e falar, poxa, que legal, eu estou bem cuidado, eu estou com uma boca legal, eu me sinto bacana, sexy, legal, etc, etc. Não é, Ana? Muito bem. Oi, Jean-Pierre, que honra ter você aqui. Pois é, então é isso. Essa questão, então, do lábio, ela é fundamental. Porque quando a gente faz um procedimento estético, qual que seja, em relação à face, a gente precisa ter todos esses conceitos para a gente ter um resultado harmonioso, não é? Para muitas vezes as pessoas olham para o paciente, para a gente, eu também sou paciente, eu faço coisas em mim, e as pessoas falam, poxa, você está bem, né? Você não envelhece, nossa, seu batom está tão bonito. Não o meu, porque eu não uso batom, mas quando você faz um procedimento, as pessoas às vezes não vão entender que você aumentou o lábio, mexeu no lábio, mas que o seu lábio está parecendo que melhorou por causa do batom, mas nem é do batom. Então o bacana é isso, é a gente ter essa naturalidade. Beth, que bom te ver. Doutora Carla, que honra. Doutor Rômulo, quanto tempo? Quando é que a gente vai voltar a operar nessa pandemia? E é isso, meus queridos, minhas queridas, é um prazer sempre estar aqui. E a gente vai fazer um post com perguntas, tem pessoas fazendo perguntas e a gente vai responder depois num post específico. Tá bem, meus queridos e minhas queridas, se cuidem, a pandemia está aí, se Deus quiser a gente vai ficar livre, e é assim, com toda cautela, com estudo, com definição, com conhecimento, com noção de harmonia, a gente pode fazer um preenchimento de boca muito legal. E para terminar, eu queria deixar uma mensagem. Façam um preenchimento de boca. Homens, mulheres, eu já fiz na minha boca. Agora esse ano eu tirei a barba, minha boca estava um traço, estava assim, estava horroroso. Eu fui lá e fiz o meu preenchimento, entende? A gente não fica ridículo, né? Principalmente o homem tem esse pavor de ficar com boca disso, daquilo, Não! Você faz definição, você dá um pouco mais de desenho, de frescor, de suavidade, não é? É uma coisa higiênica, é legal, é ruim a gente ver as pessoas assim... A pessoa de lábio muito fino, parece que ela é tensa, parece que ela é ansiosa, ela está assim com ódio. E às vezes não tem nada a ver. Enquanto que uma boca muito dura, a pessoa é patética. Não dá pra gente ficar olhando sério muitas vezes, coitada. Mara, beijo, obrigado. Então, o equilíbrio é que é o legal. Não precisa ter... Bom, tem pessoas que gostam de lábios mais finos, tem pessoas que gostam de lábios mais grossos, a gente respeita isso. O que eu estou falando aqui é o ridículo, sabe? E as pessoas às vezes veem na televisão, elas acham que aquilo é normal, que você, todo mundo que fizer boca vai ficar ridículo, vai ficar artificial. Não vai. Tenho certeza que a gente vê por aí pessoas que são do nosso convívio, que já fizeram procedimentos, porque está muito comum e a gente nem imagina que elas fizeram. E não é de jeito nenhum sinônimo de coisa grosseira, né? O preenchimento do lábio, ele é uma questão de definição. Ele é uma questão de equilíbrio, de tudo de bom na vida, né? A gente tem tanto problema na vida. Sabe uma coisa que eu falo com os pacientes? A vida, ela puxa a gente para baixo, né? A gente tem perdas, a gente tem problemas, a gente tem pandemias, tem distanciamento de pessoas queridas, e problema financeiro, tanta coisa. Então, esses procedimentos, eles são legais para nos ajudar a nos puxar para cima, porque isso nos faz nos gostarmos mais, não é? A gente se olha, como eu estou bem, não é voltar no tempo, é nesse tempo de agora, que é o que interessa, e a gente se sentir legal.
Tá bom? Equilíbrio é a palavra. É isso aí. Meus queridos, Verônica, vai ser um prazer fazer em você alguma coisa. Muito obrigado. Legal. Muito bom. Então é isso. Namastê para todo mundo se cuida. Adoro falar o que eu faço porque eu amo isso. E um grande abraço para vocês. Tá bom? Beijos, bom final de semana e namastê novamente. Tchau.